Abra sua Bíblia, 1 Samuel capítulo 7, o som tá bom? Aleluia, tá bom? 1 Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17, aleluia. Vai projetar aqui? 1 Samuel capítulo 7, Samuel capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 17. Os irmãos acharam? Amém? Está com um pouquinho de eco aqui, pode diminuir o retorno. 1 Samuel capítulo 7, isso, ótimo. Do versículo 1 ao 17, diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e a Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os balaíns, os astarotes, e serviram só o Senhor. Fala assim: só o Senhor. Aleluia. Versículo 5 diz, vamos ler até o 17. Disse mais Samuel: Congregai todo a Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia, e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Fala assim: e o Senhor lhe respondeu. Versículo 10. Então Samuel oferecia o holocausto. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo em Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e o derrotaram até abaixo de Bet-car. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. E julgou Samuel todos os dias de sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e onde edificou um altar ao Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero ministrar para você hoje. Fala para o seu vizinho, fala assim: meu irmão, essa noite é a noite do poder de Deus, amém? Nós cremos que o Senhor libera o seu poder sobre a sua igreja, amém, irmãos? Você sabe que o nosso Deus é um Deus poderoso. Fala assim: o meu Deus é um Deus poderoso. Você sabe que um dos primeiros milagres de Jesus
foi transformar água em vinho, amém? Foi um milagre num casamento. Deus ama casamento, amém, irmãos? Você que é casado, amém? Quem é casado aqui dá um glória a Deus. Você que é solteiro, dá um glória a Deus também, amém? Misericórdia, ninguém quer casar? Aleluia. Mas o que acontece? O Senhor, Ele é um Deus bom, e um dos primeiros milagres foi transformar a água em vinho. Isso aponta para a graça de Deus. Deus traz alegria, o vinho aponta para a alegria no espírito, amém? Mas um dos primeiros milagres que Moisés operou ali no Egito foi transformar a água em sangue. Você sabe que o rio Nilo abastecia o Egito, então foi um milagre de morte. Isso aponta para a lei ela é morte, mas a graça de Deus é abundante, amém? Hoje o Senhor quer transformar a água em vinho sobre a sua vida, você crê nisso? Deus é um Deus poderoso. Você sabe, nós vemos aqui na palavra de Deus sobre algo muito interessante. O povo de Deus estava debaixo de um jugo, debaixo de um peso, e o povo de Israel, eles estavam lá acampados, e nessa época era o profeta Samuel que estava ali, ele era o juiz, era o profeta daquele momento, e houve uma notícia naquele momento. Qual que era a notícia? Os filisteus estavam vindo contra o povo de Israel. Você sabe, o exército filisteu era um exército de guerra, era um exército perito em batalhas. O povo de Israel não. Mas você sabe que eles ouviram uma má notícia, eles ouviram algo que perturbou o quê? O coração deles, amém? E o que eu quero ministrar para você é do clamor à restituição, amém? Fala assim, do clamor à restituição. Você sabe que o povo ele sofreu muitas tribulações, e para piorar, os filisteus que estavam ao seu encontro para atacar, e o povo ele não era um povo perito em espada, eles não eram um povo perito na guerra, então eles ficaram o quê? Atemorizados. Eles receberam uma má notícia. Você já recebeu uma má notícia nessa semana? Essa semana alguma notícia veio sobre você? Com certeza algumas sim, alguns receberam essa semana, e receberam muitas, mas você sabe que o Senhor quer transformar essa má notícia em restituição sobre a sua vida. Você crê nisso? O Senhor é o Deus da restituição, e eles tomaram algumas decisões aqui, que eu quero compartilhar com você, amém, irmãos? Você sabe, o filho pródigo, você conhece a história do filho pródigo? O filho saiu da casa, você conhece a história, pediu herança para o pai, foi embora, e houve um momento de escassez, de fome, que ele voltou para a casa do pai. Mas você sabe, talvez muitos poderiam julgar aquele filho rebelde, né? Que saiu da casa do pai, saiu da igreja, que a casa do pai aponta para a igreja, os irmãos sabem disso. Mas houve um momento de fome que ele retornou para casa. Muitos poderiam culpar, às vezes, outros fatores externos. Talvez uma visão, né, de um político falava para aquele filho, a culpa é do governo, né? A culpa é porque ele não teve Bolsa Família, cortaram o Bolsa Família dele, então ele saiu da casa. Talvez uma visão de um psicólogo é o quê? O pai não amou ele, não houve aquela paternidade, por isso ele se rebelou. Já viu isso? Talvez pode ter uma visão de um fatalista, é tudo sorte, é tudo destino. Essa é uma visão de alguém que é fatalista. Talvez a visão de um jornalista, o que ele diz? É culpa desse sistema capitalista, é culpa desse sistema global, por isso que o filho saiu da casa. Mas você sabe quem pode dizer mesmo que ele decidiu por ele mesmo sair da casa? Quantos diriam que o jovem foi o próprio responsável, e da maneira que ele fez, ele vai determinar as suas circunstâncias. Você sabe, meu irmão, há certas coisas que vêm sobre você, e talvez foi você que arrumou a encrenca. Nós falamos isso semana passada. Semana passada nós falamos a respeito do descanso, amém, irmãos? Existe um lugar de descanso para você. Quantos têm descansado na graça de Deus aqui? Amém? Você tem descansado no Senhor, amém? Fala para o seu vizinho, fala, meu irmão, você tem descansado em Deus? Aleluia! Você sabe, e esse povo, eles tomaram algumas decisões. Fala assim, decisões.
Você sabe que um homem e uma mulher é feito de decisão, amém? O casamento foi feito de uma decisão diante do altar, amém? Você que é casado, um dia você disse o quê? Você falou misericórdia? Não. O que você disse lá? Você falou sim, amém? Então você tomou uma decisão. Hoje você tomou uma decisão de vir no culto. Hoje você tomou muitas decisões. E a sua decisão vai determinar aonde você vai chegar. A sua decisão, fala assim, a minha decisão vai determinar aonde eu vou chegar. Aleluia! Ou seja, primeira coisa que eles fizeram, projeta para nós o versículo 3, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. A primeira decisão foi o que? Se voltar ao Senhor. Vou ter que voltar aqui, aleluia, para eu ler aqui. 1 Samuel capítulo 7, versículo 3 diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor. Aleluia, olha que coisa. Sabe, naquela época, meu irmão, o povo estava o quê? Adorando outros deuses. O povo começou a adorar os Balaíns, os Astarotes, os deuses estranhos daquela época. Mas Samuel é o profeta, amém? Você sabe, hoje o Senhor quer levantar profetas nessa geração. Você é o profeta da sua casa. O que você diz lá vai determinar o ambiente da sua vida. O que você disser vai determinar. Crie, por isso falei. Se você crê e declara, vai acontecer em nome de Jesus. Sabe por quê, meu irmão? A sua guerra, presta atenção, isso aconteceu aqui. A sua guerra não é contra o natural. A sua guerra é contra os principados e potestades, amém? Quando vem a dificuldade, você tem que declarar sobre o mundo espiritual. Quando vem a adversidade na sua empresa ou no seu trabalho, você tem que declarar, é no mundo espiritual. Não vai adiantar você agir por você mesmo, de uma maneira natural, resolver por você. A sua questão é o principado e a potestade. O Senhor, sabe, a palavra do Senhor diz que a nossa luta não é contra o que? Carne e sangue. É contra os principados e potestades. Fala assim, principados e potestades. Você sabe, tem dia que eu me pego aqui no projeto de oração. Às vezes eu me pego aqui já como um soldado de Deus, soldado do Senhor, amém? Às vezes nós temos um jeito peculiar de orar. Você sabe disso, oramos de um lado para o outro. Se você nunca veio no nosso projeto de oração, quero convidar você, amém? Terça, sexta-feira, das 18h30, 19h30 e terça, quinta-feira de manhã, amém? Se bem que de manhã tem muita pouca gente, mas eu gostaria de convidar você a estar aqui conosco, amém? E nós temos um jeito peculiar de andar de um lado para o outro. E você sabe, tem dias que eu começo a orar e abençoar essa cidade. Você sabe, algo que você ora determina o seu encargo pelo seu coração. Se você ora por a cidade, é porque você ama essa cidade. Se você ora pelo seu casamento, é porque você crê que Deus pode fazer no casamento, amém? Você não vai orar com dúvida, amém? Você não vai orar. Quando você ora, você está orando para quem? Para Deus, amém? Você crê que Deus ouve a sua oração, amém, irmãos? Deus ouve a sua oração, amém? Você é justo pela justiça de Cristo. Hoje, você sabe, quando o Senhor morreu na cruz, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de cima e embaixo. O véu era um lugar onde, você sabe, no tabernáculo de Moisés havia, oh Deus, estou igual uma metralhadora hoje, mas foca aqui comigo. No tabernáculo de Moisés tinha 3 lugares ali no tabernáculo. Quem sabe, fala assim, átrio, lugar santo e o santo dos santos. Dentro do santo dos santos tinha a arca da aliança. A arca da aliança era a presença de Deus. Essa arca era feita de madeira e coberta de ouro. O que quer dizer isso? A madeira fala do homem, mas o ouro fala o quê? Da divindade de Deus, da glória do Senhor. Você foi revestido da glória de Deus, amém? Há um ouro aí em você, amém? Não é só o dente não, talvez alguns tenham um dente de ouro, mas dentro de você está coberto da glória e da presença de Deus. Mas apenas o sumo sacerdote entrava no lugar santo, apenas o sacerdote tinha acesso à presença de Deus. Mas quando Jesus morreu numa cruz, presta atenção, a Bíblia fala que o véu se rasgou. O véu era um lugar que separava do santo dos santos do lugar santo. Apenas o sumo sacerdote entrava lá. Mas quando o véu rasgou, olha para cá, quando o véu rasgou, hoje você pode entrar na presença de Deus com ousadia, amém? Não importa a circunstância, fala assim, não importa a circunstância,
Você pode entrar com ousadia na presença de Deus. Pastor, o que é entrar em ousadia na presença de Deus? É você começar a declarar: a sua guerra é contra regiões celestiais, meu irmão. Amém? A sua guerra é no mundo espiritual. Você tem que ter a revelação disso. Não adianta você rebater contra o seu cônjuge. Não adianta você rebater contra... Veio a crise financeira, você vai trabalhar mais, vou arrumar os 2 empregos. Não é isso. A sua guerra é no mundo espiritual. Você tem que declarar: em nome de Jesus vai ser liberada a bênção. Lembra de Daniel? Daniel orou e jejuou 21 dias. Daniel, ele clamou a Deus e Deus enviou. O que Daniel fez? Apenas clamou. Hoje, nessa noite, você vai apenas clamar e o milagre de Deus vai acontecer em nome de Jesus. Mas a primeira decisão que o povo de Deus fez, eles se voltaram ao Senhor. Você sabe, era o povo que estava na escravidão no Egito. Eles passaram em torno de 430 anos escravizados por Faraó. Imagina isso, 430 anos. Isso fala de uma geração. Então uma geração foi levantada no Egito, uma geração do povo de Deus. Fala, povo de Deus. Mas houve um momento que Deus, o chamamento de Moisés. Moisés estava no deserto, ele viu uma sarça, né, o fogo queimando a sarça, mas a sarça não se consumia, né? E Deus fala com Moisés, ele chama Moisés, levanta Moisés para libertar o povo, e ele vai libertar, e ele consegue libertar o povo. Mas aquele povo, irmão, era um povo incrédulo ainda. Você sabe, hoje a grande questão é a sua mente ser renovada. Amém? O apóstolo Paulo fala: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, sigo adiante no prêmio da vocação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer uma pergunta para você: você tem esquecido as coisas para trás? Você tem esquecido os tropeços? Você tem esquecido, né, as velhas coisas? Porque se você não esquecer, não tem como você prosseguir. Se você ficar lá preocupado com o passado, vivendo o passado, não tem como você seguir em frente. Mas sabe, o povo tomou uma decisão, eles se voltaram ao Senhor. Mas era um povo com a mente difícil, era um povo que tinha a mente do Egito ainda. Você sabe, o alimento do Egito era o que? Cebola, pepino, né? Era frutos que davam o que? No chão. Você sabe, o povo tinha saudade disso. Olha que miséria. Imagina você comer o dia inteiro cebola, pepino. Esse era o alimento do povo de Deus. Amém? Hoje você está na graça, amém? É sanduíche, pizza, aleluia, glória a Deus. Hoje a coisa melhorou muito. Mas naquela época, essa era a comida do Egito. Repolho, era coisas que davam rasteiro. Mas o projeto de Deus era Canaã, que era o melhor de Deus. Em Canaã, não tinha cebola, filho. Canaã não tinha pepino. Sabe o que tinha em Canaã? Frutos, vinhas, cachos de uvas gigantes. A uva, ela dá no chão, irmãos? Não, ela dá em cima. Você sabe, os frutos que você tem que se alimentar são frutos do alto. Amém? O povo, você sabe, não sei se você já foi numa vinha. Eu nunca fui. Mas o que acontece? Eu sei, eu conheço. Eu tenho vontade de ir. Mas a vinha, eu estava vendo uma reportagem esses dias atrás, é muito fácil colher um cacho de uva. É fácil, muito fácil. Você mal põe a mão nela, ela já cai na sua mão. Assim vai ser a bênção de Deus. Você vai apenas estender a mão, vai cair na sua mão para a glória de Deus. Esse é o fruto de Canaã. Mas muitos estão comendo cebola e pepino. Vai dar mau hálito, hein? Misericórdia. Vai dar indigestão. A comida do mundo dá indigestão. Então o povo ainda sentia saudade do mundo. Mas eles tomaram uma decisão. Apesar de uma mente, às vezes enraizada ainda no Egito, os filisteus estavam vindo, a guerra está pronta, tal dia, tal hora, eles vão chegar, eles vão morrer. Primeira coisa que eles fizeram, primeira coisa que eles lembraram foi o quê? Vamos voltar para o Senhor. Samuel no versículo 3, projeta para nós, 1 Samuel capítulo 7, versículo 3, diz assim: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, aleluia, olha isso, voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Isso que é profeta. O profeta, ele já ganhou a batalha aqui já. Os filisteus mal estavam chegando, mas o profeta já falou: volta para Deus, seu miserável. Tira esses deuses estranhos daí,
tira esse bezerro, tira o Astarote, tira os Balaíns, eram deuses daquela época, tira tudo, volta o seu coração para Deus. E o profeta continua dizendo, né? Preparai o coração ao Senhor. Irmãos, estamos vivendo os últimos dias nessa terra. É dia de você preparar o seu coração, meu irmão. Fala assim, preparar o coração. Sabe por que você tem que preparar o coração? Porque grandes coisas o Senhor vai fazer nesses dias. Grandes coisas o Senhor vai operar nessa cidade. Eu creio num avivamento genuíno da parte de Deus. Amém? Nós pensamos que o avivamento talvez muitos tenham uma ideia errada de avivamento. Muitos pensam que avivamento é só aquele vento do Espírito, aquele fervor. Mas não, é avivamento. É o dia que você vem no culto. Não é que você sai tremendo o poder de Deus, não. É quando você sai confrontado pela palavra e você chega na sua casa, eu tenho que mudar de vida. Isso é um avivamento genuíno. Isso é um mover do Espírito. Avivamento é quando você começa a discernir as coisas de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que você é ovelha, amém? Quando sou ovelha aqui, amém? Fala para o seu vizinho, você é ovelha. Ovelha bonita, aleluia, fala para ele. Você é a ovelha linda do Senhor, amém? E a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do pastor. Quem que é o pastor? É Jesus aqui, amém, irmãos? Você tem 2 pastores, aleluia. Que é Jesus, amém? E o segundo sou eu, aleluia, amém? Ele é mais gracioso que eu, mas eu tento ser mais graça, tento agir com graça. Mas o que acontece? Você ouve a voz de Deus. Você tem que preparar o seu coração, meu irmão. Você foi escolhido para reinar junto com Cristo nas regiões celestiais, falamos isso. Você foi chamado por Deus. Você sabe, então há uma esperança para você. O povo estava desviado, estava adorando outros deuses, mas ainda era povo de Deus. Eita, o povo não queria nada com Deus, mas Deus era um Deus apaixonado que queria o povo. Irmãos, a Bíblia é uma história tão linda. Você sabe, a Bíblia são 66 livros, e cada livro é uma história do pai buscando o filho. Cada momento é o pai ansiando pelo filho. São cartas de amor. Independente de como você esteja hoje, presta atenção, Deus ama você. Deus tem um propósito na sua vida. Ele está louco, desesperado para encontrar você hoje. Posso ouvir um amém dos irmãos? Os irmãos estão comigo nessa noite, amém? O que acontece? Primeira decisão, eles se voltaram ao Senhor, amém? Segundo, se voltaram ao Senhor e também servir a Ele. Projeta para nós Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20 é um versículo muito conhecido. Você sabe, nós servimos apenas um Deus, amém, irmãos? Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Nós usamos muito esse versículo para aceitar Jesus, amém? Nossos encontros, nossa célula, nada de errado contra isso. Mas uma maneira, essa Apocalipse 3:20, essa carta foi destinada à igreja de o quê? De Laodiceia. Agora vamos parar para pensar, presta atenção. Jesus está à porta e bate. E essa carta para a igreja de Laodiceia. Então, Jesus está o quê? Do lado de fora da casa. Quem bate na porta está do lado de fora. Então a igreja de Laodiceia foi uma igreja que colocou o quê? Jesus para fora. Misericórdia. E a Bíblia diz, a própria carta à igreja de Laodiceia diz que era uma igreja o quê? Nem quente nem fria, era uma igreja o quê? Morna. Que o Senhor nos livre dessa mornidão, amém, irmãos? Ou você não peca ou peca. Ou você apronta ou não apronta, não tem esse meio termo. Irmão, não existe meio termo na Bíblia. Muitos querem o meio termo, o terceiro caminho. Vou falar para você, não tem terceiro caminho. Existe só o caminho, que é o Senhor Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você tem que crer nesse caminho, em todas as áreas da sua vida. Ele que tem direcionado você nos seus caminhos. Ele que traz o direcionamento da sua casa. Você sabe, mas a igreja de Laodiceia era uma igreja morna, não tinha vida, e pior, Jesus estava de fora. Misericórdia. Você sabe, pastor, eu não coloco Jesus de fora não, mas todas as suas escolhas, presta atenção,
todas elas têm que glorificar o nome de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Segunda decisão que o povo de Deus tomou, está lá no versículo 5, congregaram e oraram. O versículo 5 diz assim: disse mais Samuel, esse é o profeta, amém? Esse Samuel é você, amém, irmãos? Amém? Aleluia! Tem algum vivo aí? Aleluia! Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa. Samuel marcou uma vigília. Samuel marcou um dia de oração. Terça-feira, a sexta-feira, das 18h30 às 19h30. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Então, o que acontece? Eles voltaram para Deus. Os deuses estranhos ficaram de fora. O mundo ficou para lá. Agora vamos orar, vamos buscar Deus, porque o nosso Deus é o nosso socorro presente. Então o que acontece? Segunda decisão é você o quê? Congregar. Sabe, um crente que sai da congregação, quando eu falo congregação, é da reunião, é nós aqui como igreja, amém? Quando você deixa de congregar, você fica sujeito a ataques espirituais. Talvez tem culto, mano, que você chega, talvez você sai, esse culto eu não senti nada, mas por mim algo espiritual aconteceu. Existe um fogo em você, mas talvez você não percebe, amém? Mas quando você congrega, quando você está aqui, quando você busca o Senhor, você fica o quê? Blindado espiritualmente. Sabe, e o povo hebreu naquela época, eles ficaram 20 anos perecendo. 20 anos, né? A arca não estava lá, com grande tristeza. Parecia que o Senhor tinha o abandonado. Ou seja, faltava o quê? Congregar e orar. Você sabe, meu irmão, a oração é a chave. Tem uma música dos Kids, né? Fala que a oração é a chave, mas isso é fato. A oração, há poder quando você ora diante de Deus. Há poder quando você clama ao Senhor. Nós vamos fazer isso aqui já já, amém, irmãos? Há o poder no clamor, amém? A oração, eita, aleluia, você acordar, amém? Obrigado, está tudo esquematizado aí, aleluia, glória a Deus. Aqui é tudo esquematizado, amém, irmãos? Aqui é tudo profissional, aleluia. Mas o que acontece? A oração tem o poder de tocar o céu, amém? Tiago 5,16 diz: a oração feita por um justo pode muitos seus efeitos, projeta para nós. Tiago 5,16, abre a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: a oração feita por um justo, olha lá, confessai pois os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Quantos são justos aqui? Vou perguntar, quantos são justos pela justiça de Cristo? Você é justo, amém? Por que você é justo, amém, irmãos? Porque a justiça de Cristo é sobre você. Quando eu pergunto se é justo, muitos irmãos olham para você: meu Deus, eu não sou justo, eu briguei com a minha esposa, eu sou um miserável. Não, você é justo pela justiça de Cristo, amém, irmãos? Então, se você é justo, diz Tiago, capítulo 5, versículo 16, muito pode por sua eficácia, o quê? A súplica, a oração, amém? Então, a sua oração é poderosa no mundo espiritual, amém, irmãos? Mas o que acontece? Nós oramos uma vez, oramos duas, não percebemos a resposta e o quê? Desanimamos, paramos de orar. Quando você para de orar, o poder cessa na sua vida. Mas quando você continua clamando a Deus, orando ao Senhor, vai ter muito poder de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém dos irmãos? Então o que acontece? Quem ora, ele depende de Deus, amém? Essa foi a segunda decisão. Congregaram e oraram. Você tem que ir na célula, você tem que estar junto com os irmãos. Há poder ali, amém? Você sabe, nossas células tem acontecido algo maravilhoso, amém, irmãos? Sabe, irmãos animados, irmãos com um encargo no coração, amém? Você anseia pela sua célula? Você anseia pelo dia? Amém, líder? Você tem que ansiar, você é o líder? Você é o líder, amém? Você tem que ansiar, você é o termostato da célula, você que vai determinar a temperatura lá. Mas você tem que ansiar pelas coisas de Deus, amém, irmãos? Você tem que vir num culto, sabe, louco da cabeça, falar: Deus vai fazer algo aqui. Posso ouvir um amém dos irmãos? Oh, glória, amém? Ativa aí, fala para o seu vizinho, fala assim: meu irmão, ativa aí, aleluia.
Então o que acontece? Você tem que vir com uma grande expectativa daquilo que o céu vai mover. Porque aquilo que o mundo move, você já sabe o que o mundo faz. O mundo é previsível, não é? O mundo é previsível. O que o mundo vai fazer a respeito de você? Vai trazer o peso. O mundo vai bater na sua cabeça o dia inteiro. O mundo vai cobrar de você. Não vai cobrar? Não vai cobrar? Deixa eu te pagar a Energisa para você ver. Vai cobrar. Esse é o mundo que nós vivemos. Para de pagar a água. Vai cobrar. Não vai cobrar? É assim. Esse mundo é caído, esse mundo é previsível. Mas as coisas celestiais é imprevisível. Quando você menos espera, o Espírito cai. Amém? Pedro, ele pregou o Evangelho. 3.000 foram cheios do Espírito. Irmãos, eu penso aquele povo chegando no culto, louco da cabeça. Eles perguntaram, quem vai pregar? E é o Pedro. Eu falei, meu Deus do céu, é o Pedro que vai pregar, então vamos. Eu acho que Pedro mal terminou a oração deles, já foram cheios do Espírito. Por quê? Houve uma grande expectativa. Dentro de você tem que ter uma expectativa no seu coração. Um crente sem expectativa, o que é expectativa? É fé, fala assim, fé. A expectativa colocada em Deus é a sua fé em Cristo. Mas muitos são expectativas em coisas diferentes. A sua expectativa está, talvez, em pessoas. A sua expectativa um dia está no seu patrão. Você fala, não, hoje ele vai aumentar meu salário. Eu ralei, estou há 1 ano nessa empresa, eu faço serviço de 3 aqui. Você põe expectativa no seu patrão. Aí quando ele vai aumentar seu salário, ele aumenta do outro, que mal chegou. Você fala, miserável. É eu que mereço a bênção. Olha a justiça própria aí. Quem foi livre da justiça própria aqui? Amém? Nada é por você, tudo é por Cristo. Mas nós colocamos expectativas no cônjuge, esse é terrível. Sabe, casamento, vocês são um só, amém? Não tem como você pôr expectativa no outro, que vocês são um. Como é que um põe expectativa no outro, sendo que são um? Você sabe, ontem eu estava na cela ali do Ismael, foi uma bênção, um mover de Deus ali. E eu estava mostrando para os irmãos que a expectativa é algo que frustra muito. Porque que muitas pessoas estão desapontadas, angustiadas, desanimadas, porque colocou expectativa e foi desapontada. Você sabe? Dá um exemplo aqui. Está aqui o Alexandre e a Maritza. O Alexandre trabalha e fica a semana fora. Trabalha muito. Amém? Não sei, esse amém não sei não. Tem coisa errada aí, irmã, cuidado. Estou brincando. O Alexandre trabalha muito. Semana inteira fora, viaja. Ele chega no sábado. Aí ele chegando em casa, chegando aqui já na Polícia Federal, está cansado, né? E ele, vou chegar na minha casa, aleluia. 1 semana sem ver a esposa. Ele adora o que é frango assado com batata. E ele, eu acho que eu vou chegar em casa, é sábado à noite, vai ter um frango assado com batata para mim. O pagamento caiu, aleluia. Vai ter um frango assado, ele já sente o cheiro do frango. Ele já sente o cheiro da batata, né? E ele já chega lá, o pijaminha dele já está arrumadinho, aquele pijaminha de bolinha, aquela coisinha arrumadinha. Está tudo arrumadinho, cheirosinho, né? Foi lavado e tudo, né? Cheirosinho, ele já pensa tudo assim. Aí quando ele chega em casa, no sábado à noite, é ele que tem que abrir o portão. Ele achou estranho, a esposa que abria. Aí tem um outro portão lá, ele abriu o portão, ele entra na casa, amor, ninguém responde, nem as crianças. Ele fala, tem alguma coisa errada aqui. Ele olha para a cozinha, ele, não tem frango com batata, não tem nem janta, não tem nada. Aí em cima do fogão não tem panela nenhuma. Na pia tem uma pilha para lavar desse tamanho. Aí ele começa a ouvir um choro no quarto. Aí ele olha, a esposa está chorando, é só um exemplo. A esposa está chorando e ele, amor, ele não ouve nada. Aí ele chega mais perto, amor, você não ouve nada. Ele chega mais perto, trisca no ombro, amor, sai daqui, miserável! Você não me ama mais. A expectativa dele era no frango, era no banquete. Agora vai ter uma DR geral, hein? Aí ele fala, eu tenho que vou separar. Eu não aguento esse casamento mais. Porque ele colocou uma expectativa em algo e ele foi frustrado.
Muitos estão frustrados espiritualmente, desapontados. Talvez uma liderança desapontou você, talvez um líder desapontou você, mas eu quero falar para você, a primeira coisa que eles fizeram, eles voltaram para o Senhor. Volta para Deus, filho, volta para o Senhor. Outra coisa, eles oraram, eles começaram a congregar. Esse mundo é previsível, irmãos. Eu acordo, vou ser sincero, não estou falando mentira não, misericórdia, está gravado ali. Vou falar a verdade, eu acordo com uma expectativa em Deus. Eu falo, o que Deus vai fazer hoje para mim? Meu pai, quando meu telefone toca, eu, oh glória, aleluia, eu atendo. Às vezes é a Clara, aquela mensagem automática, mas eu falo, aleluia, vai vir outra ligação melhor. Expectativa, amém, irmãos? Algo vai acontecer, irmãos. Todos os dias eu declaro, algo vai acontecer nessa cidade, algo vai acontecer na vida dos irmãos, um grande mover de Deus vai vir. Isso é expectativa em Deus, porque nós servimos um só Deus, porque nós estamos juntos orando e congregando juntos com o Senhor, amém? Terceira decisão, versículo 8, projeta para nós. Pode vir um teclado aqui, só para dar o grau aqui. Terceira decisão, eles acreditaram no milagre de Deus. Versículo 8 diz o quê? 1 Samuel capítulo 7, versículo 8 diz: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Aleluia. Não pare de clamar, amém, irmãos? Não pare de clamar, o seu milagre está chegando, você crê nisso? Você não pode parar de clamar. Uma das qualidades do povo de Deus é perseverança, mas o diabo também é perseverante. Uma da qualidade dele é a perseverança. Apocalipse diz que ele acusa os irmãos de dia e de noite, falando o quê? Não vai acontecer, para de clamar. Mas uma das qualidades do povo de Deus é a perseverança. Quantos têm perseverado em Deus aqui? Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. O que acontece? Quando os filisteus vieram até o povo de Israel, eles acreditaram que o Senhor poderia fazer, amém, irmãos? Deus pode fazer. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas João 11:40 diz: respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Qual que é o princípio para ver a glória? Santidade. Qual que é o princípio para experimentar o milagre? É jejum? Se fosse jejum, estamos ferrados. É o que? O padrão para você receber é o que? Não te disse, se crer, vai ver a glória. Você tem que crer, amém? O que é crer? É crer no Deus que pode. Não crê em homens, você vai ficar desapontado. Mas você crê num Deus que tudo pode naquele que fortalece. Para você chegar no tudo posso naquele que me fortalece, você tem que chegar, nada posso em mim mesmo. Você tem que se esvaziar. O que é esvaziar? Se esvaziar das coisas desse mundo. Você sabe, Ezequiel 47 fala do oleiro. O profeta fala que ele desceu à casa do oleiro. Para você dar forma ao vaso, a mão tem que entrar no vaso. É colocado um torno, o barro gira, para ele trazer profundidade para o vaso. A mão vai lá dentro. Deus quer trazer profundidade em você. A mão dele vai vir mais no fundo do seu ser, amém? Mas é uma mão delicada, é uma mão que ampara. Você precisa do amparo de Deus? Clama a mão de Deus. Eu me lembro, eu acho que eu já contei isso aqui já. Eu estava lá em Campo Grande e eu tinha acabado de chegar na cidade. Tinha um líder de célula, eu fui visitar uma célula. A célula foi uma bênção. E no final temos um momento de oração, amém? Não tem um momento de oração lá? Você pede, quem quer oração, né? Alguns já chegou, já fica possesso lá. Mas aí ele chegou, ele falou: eu tenho errado com a minha esposa, eu tenho errado em casa, eu tenho sido um sujeito safado. Aí o líder: vamos orar aqui. Ele orou, ele: Deus, excelentíssimo Pai eterno, olha esse sujeito aí. Essa era a oração dele. Deus, pesa a mão nele, quebra mesmo, faz migalha dele, quebra os ossos dele tudinho, vai virar farelo para ele aprender. E ele todo fervoroso, a oração acabou. Se ele estava acusado, ele saiu mais acusado ainda. Deus vai me esmigalhar. Aí, no final da cela, eu cheguei para ele. Eu falei: irmão, que oração é aquela? Ele:
Você viu lá, pastor? É unção de Deus. Que unção que, miserável? Você é doido da cabeça? Eu falei para ele. O que você falou? Mas Deus pesa a mão, pastor. Eu falei, que pesa? Se Deus pesa a mão, você era o primeiro a virar farelo. Falei para ele. Você é o primeiro, porque não tem ninguém bom. O único bom é Deus. Eu e você, farelinho, tudinho. Farinha do mesmo saco. Mas tem gente que pensa que Deus pesa a mão, sabe? A mão do oleiro é uma mão delicada. A mão do oleiro quer mudar você. A mão do oleiro quer mudar a sua vida. A mão do oleiro quer mudar seu ministério. Amém? Um dos sinais que a mão do oleiro está aí, você sente algo no coração. Amém? Você vem para o culto, ai meu Deus, estou sentindo algo aqui. É a mão do oleiro. Quantos tem sentido a mão do oleiro aqui na sua vida? A mão dele está aí, amém? Então, qual que foi a decisão? Eles acreditaram no milagre, está lá no versículo 8, amém? Sabe, veja como Deus vê. Peça olhos espirituais para você possa enxergar de maneira espiritual, amém, irmãos? Você tem que enxergar dos olhos de Deus. É como se fosse um óculos da fé. Você enxergar aquilo que Deus quer enxergar. Lá no seu trabalho, Deus quer mover lá, amém, irmãos? Deus quer mover onde você está, na sua casa. Mas você tem que enxergar com uma outra ótica. Uma ótica o quê? Espiritual, amém? E algo interessante, quando os filisteus vieram, nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 7, os filisteus vieram, e o povo de Deus estava preparado nada, não tinha arma, não tinha nada. Mas a Bíblia fala que Deus confundiu, um raio caiu, e o povo morreu. Irmãos, nenhuma espada foi desembainhada, nenhum tiro foi dado. Também não tinha tiro naquela época não. Nada. Nem fight, nenhum fight teve. Nada. Nenhum troca de murro não teve. Quando o filisteu chegou, os filisteus chegaram, Deus já estava lá na congregação. Veio um trovão do céu, pá, acabou tudo, morreu tudo. E o povo só ficou perplexo olhando. Meu Deus, o povo morreu. Acho que foi o raio. Foi a mão de Deus que trouxe a provisão. Você tem que crer num Deus, não um Deus do juízo, mas um Deus que ama você. Quero ler para você. Lá em Colossenses, o projeto é para nós. Colossenses capítulo 2. Vou mudar. Romanos capítulo 10. Não vai dar tempo. Romanos capítulo 10, versículo 12. Romanos capítulo 10, versículo 12 diz assim: pois não há distinção entre judeu e grego. Não há distinção em Cristo, amém? Deus não faz acepção de pessoas. Nosso Deus veio pelos judeus. O grego aponta para o povo da época, a elite. Então não há distinção. Pois não há distinção entre judeu e grego, palmeirense, corintiano, gordo e magro, você põe o que você quiser aí. Deus é o Deus de todos, amém? Pois não há distinção, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Irmãos, eu vou falar agora que eu quero pregar mesmo, mas vai ser rápido. Irmãos, esses dias atrás eu estava aqui no projeto de oração, no projeto aqui de manhã, eu até mandei um áudio para alguns irmãos. O Senhor falou muito forte no meu coração. Estava orando assim, e veio aquela nuvem de glória, amém? Aquele peso, a Shekinah, amém? O cabode de Deus veio. Comecei a chorar os prantos em Deus. E o Senhor colocou isso no meu coração. Ele falou: eu sou rico para todos aqueles que me invocam. Eu falei: aleluia. Você sabe, 1 Samuel capítulo 7 veio a má notícia. Eles estavam desviados, estavam adorando outros deuses. Veio o profeta trouxe o prumo, amém? Vou falar para você, o prumo está na sua vida aí, amém? O que é o prumo? É te dar a direção, amém? O prumo celestial está na sua cabeça aí. Aí você fica em paz, não vai doer, amém? Sabe, o Senhor está trazendo alinhamentos na sua vida. Você pensa que uma célula que abriu,
o trabalho é novo, o casamento é novo, a esposa é nova, aleluia. Isso é alinhamento de Deus, amém? É Deus alinhando você, é Deus trazendo, colocar você no prumo, sabe por quê? Ele é a pedra angular, Ele é a pedra de esquina, é Ele que traz a direção na sua vida, é Ele, é o Senhor, é Cristo, é Jesus. Jesus é o centro do Evangelho, Ele é o centro, Ele está no meio dos candeeiros. O Senhor é o centro dessa casa, o Senhor é o centro da sua vida, é Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, a esperança de Deus para você. Essa não foi combinado não. A esperança de Deus para você, a esperança. E eu estava aqui, o Senhor falou, eu sou rico. Mas sabe como você linka as riquezas de Deus? Sabe como você faz isso? Quantos querem acessar as riquezas de Deus? O que é de Deus é seu, filho. Amém? Fala assim, o que é de Deus é meu. Fala assim, porque eu sou filho. Fala assim, além mais. Fala, além mais, amado. Você é amado de Deus, amém? O Senhor te ama, independente de como você está hoje. O amor de Deus não muda. A Bíblia diz, a largura, profundidade, nada vai te separar do amor de Deus. Nada, 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 amém? Fala assim, nada. Fala, nada vai me separar do amor de Deus. Nada vai te separar, amém? Absolutamente nada. Nem principado, nem potestade, nem resistências, nem circunstâncias te separam do amor de Deus. E o Senhor me colocou muito forte esse versículo. Romanos 10, 12 diz, Ele é rico para com todos os que invocam. Irmãos, quero falar para você, você serve um Deus rico. Você serve um Deus que tem tudo, e o tudo dele Ele quer te dar. Você crê nisso? Mas você, talvez, colocar na sua mente que para acessar, você tem que pagar. Talvez quando você quer algo, você tem que pagar. No mundo não é assim? O mundo é previsível, você compra, você paga e você tem. O mundo não é assim? O mundo é previsível, mas o reino de Deus não. O reino de Deus não. Para você ter acesso às coisas do rei, primeiro você é filho. Mas uma coisa que você tem que fazer é o que? A Bíblia diz, rico para todos que o invocam. O invocar fala muito além de uma oração. O povo, 1 Samuel capítulo 7, eles estavam adorando outros deuses, estavam desviados, mas eles voltaram o coração, começaram a orar, começaram a congregar, eles começaram a confiar no Senhor. Por que eles acessaram a riqueza de Deus? Porque houve um dia que eles clamavam, eles invocaram o nome de Deus. Você tem que clamar o Senhor na sua vida. Mas o que acontece conosco? Nós não clamamos, nós ficamos parados, deixando acontecer. Não fique parado, meu irmão. Você tem que ser ativo em Deus, amém? Você tem que olhar pela circunstância, você tem que dar nome para ela. Você tem que falar, vai cessar agora toda a pobreza na minha vida. Esse casamento meu está arruinado, eu declaro, vai ressuscitar em nome de Jesus. Pastor, meu coração está frio. Fala para o coração, fala, coração, esquenta hoje. Vem que a tua chama, vem com o teu fogo. Eu quero sentir a presença. Você tem aquilo que você fala, você não tem aquilo que você não fala. E o povo começou a clamar. E eu estava aqui, o Espírito Santo falou, você tem que invocar meu nome. Você tem quando você invoca o nome, quando você clama, é como se fosse um cabo espiritual que é linkado no reino, no céu, amém? Parece que algo é linkado. E quando você invoca o nome do Senhor, quando você invoca o Senhor, sabe, é como se fosse uma transferência de dados. Mas não é aquela internet horrível do início não, é lento não, o negócio é instantâneo, amém? Não tem bug, não tem nada, não sei se é esse nome, né? A coisa é transferida para você. Nós servimos um Deus rico. Você serve um Deus rico, filho. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito pode a súplica do justo, diz Tiago 5, nós lemos aqui. Mas você tem que crer nesse Deus. Você tem que invocar o nome dele. E o povo, quando o raio caiu, o povo morreu, você sabe, houve restituição. Qual que foi a restituição?
As cidades tomadas pelos filisteus foram retomadas. A mão do Senhor foi contra os filisteus todos os dias de Samuel. Sabe o que aconteceu? Houve paz até o tempo de Samuel. Não teve mais nenhuma guerra, presta atenção. Não teve mais nenhum filisteu chegando, sabe por quê? Porque Deus estabeleceu a paz. Sabe por quê? Porque foi um povo que se voltou para o coração dele. O Senhor, Ele está na sua glória. O Senhor que habita dentro de você. Existe um anseio no coração de Deus, que é você. Ele anseia por você, Ele quer ter um relacionamento com você. Amém? Ele quer ter um relacionamento, Ele quer falar com você. Ele quer ministrar na sua vida. Ele quer tirar você dessa circunstância. Mas você sabe, nós compartilhamos aqui apenas algumas questões para você estar conectado às coisas celestiais, filho. Você sabe, nós nos perdemos muito com esse mundo é previsível. Tudo que é previsível é chato. Tudo que é previsível é sem graça, não é? Às vezes o casamento cai no previsível. Qual que é o previsível? Não tem nada. Acabou, é previsível. Mas é tão bom quando tem uma surpresa, não é? Não é tão bom que, aleluia, glória a Deus, uma surpresa vem, aleluia, uma ligação vem, e é algo, sei lá, um irmão, vem, vamos comer fora, mas não tem dinheiro não, vou pagar para você. Surpresa de Deus. Convites. Deus está interessado em surpreender você, filho. Mas muitos estão tentando agradar a Deus e surpreender Deus. Deus não vai ficar surpreso com nada que você faz. Talvez o dia que você pecou, você fala, ai meu Deus, foi surpresa para Deus. Eu era tão santo, aleluia, glória a Deus. O dia que eu caí, Deus ficou surpreso, ficou nada, Ele sabia de tudo. Ele sabe das suas falhas. Ele sabe das suas fraquezas. Ele sabe que você quer chutar o balde um dia, não quer? Ele sabe que um dia você quer largar no casamento, Ele sabe que você não suporta mais aquela visão eclesiástica, uma visão horrível de igreja, que vem buscar a sua bênção, vem para o culto da vitória, vem fazer isso, compra a água tal para você ser abençoado. O povo está cansado disso. Você não está cansado, ficou cansado disso? Não, me canso. Eu vejo isso, eu fico cansado. Sabe por quê? Tudo foi liberado na cruz, tudo já está pago, o preço já foi pago, tudo já foi liberado na sua vida. Você não tem que vir para receber, não. É seu por direito, filho. É seu. Você tem que só crer num Deus que pode. Você tem que crer num Deus que pode, amém? O evangelho é crer. Lembra da glória de Deus? Você tem que apenas crer na glória. Você sabe todas as decisões que o povo tomou, que Israel tomou, houve restituição. O que é restituição? É algo que você perdeu. É um tempo que você perdeu. Deixa eu te falar algo aqui. Você sabia que o tempo da sua ignorância, o tempo que você estava longe de Deus, fora do propósito dele, Deus não conta? Sabia? Mas o dia que você pisar na bola no casamento, a esposa lembra. E vai lembrar eternamente. Cuidado aí. Mas Deus não lembra. Sabe o dia que você errou? Deus não lembra disso. Nem é contado. Lembra o dia que você não conheceu a Deus? Lembra o dia? Lembra o dia que você converteu? Lembra o tempo que você não conhecia o Senhor? O Senhor não leva em consideração esse tempo. O nosso Deus, Ele é o Deus do tempo, amém? Existe o Cronos, o tempo cronológico, e o Kairos, que é o tempo de Deus. O tempo da sua falta de sabedoria, Deus não conta isso. Deus não conta, Ele não quer saber. Sabe o que Ele quer saber? Quer saber do hoje, do agora. Ele quer fazer agora. O Pai quer abençoar você agora. O Pai quer liberar a bênção sobre você agora. O Pai quer trazer provisão, restituição para você agora. O tempo não é amanhã, é hoje. Porque talvez só resta o hoje para você. O amanhã não pertence a nós, pertence a você. Muitos estão no amanhã, mas tem que estar no hoje. Deus está no hoje. Amanhã Deus não está. Você sabe, há momentos, Jacó foi alguém que travou um MMA com Deus, um fight com Deus. Mas sabe, quando o diabo vem atacar você, quando a luta é com o diabo, as resistências espirituais, Deus está com você, amém? Amém? Aleluia? Deus te ajuda, não ajuda? Deus dá um jab no queixo do diabo.
Você pensa que foi você, foi nada, foi ele. Foi ele que trouxe o sustento. Mas quando você briga com Deus, quando você luta com Deus, você está sozinho, filho. Jacó estava sozinho. Quando você luta com Deus, não tem ninguém para te ajudar. Mas quando com o diabo, Deus ajuda, amém? Mas quando você luta com Deus, o que é lutar com Deus, pastor? Lutar com Deus você luta com Deus todo dia. Sabia? Deus fala, volta. Você fala, não volto. Está lutando. Sabe quem vai ganhar a batalha? Sabe quem vai ganhar? É Deus vai ganhar. Então você rende logo, entrega os pontos, entrega o 38, amém? Põe aqui no altar de Deus. Estou brincando. Entrega a arma, entrega a justiça própria. Entrega seu coração logo, perde tempo não. Se rende. Irmãos, eu já acordo de manhã. Minha esposa às vezes pega o meu pé, eu já acordo, Deus, eu me entrego. Eu falo, é sonâmbulo, só pode. Não, porque eu já acordo, já rendido. Eu falei, Senhor, esses dias atrás eu sempre faço uma oração. Não é repetição, estou encerrando. Aí toda vez eu falo, Senhor, me diminua, que o Senhor cresça. Lembra, tem uma música assim do Deigman, né? Que eu diminuo, nada de errado, amém? Eu sempre falava para Deus, Deus me diminui eu, que o Senhor cresça, aleluia. Teve um dia que o Senhor falou outra coisa para mim. Eu falei, só diminuir? Você vai ficar só nessa de só diminuir? Eu falei, mas como assim? Me diminui, o Senhor cresça. Ele falou, não, mas está raso demais isso aí. Eu falei, eita Deus. E era a voz do Espírito. Só diminuir? Aí ele falou, em vez de você diminuir, por que você não morre logo? Em vez de você apenas diminuir para eu crescer, você tem que morrer para você logo. Morre para os seus sonhos. Morre pelos seus anseios. Morre pelos seus anseios pessoais seu. Olha pelo seu, deixe o projeto seu e entra no meu projeto. E hoje, cada dia eu faço essa oração. Fala, Senhor, me mata hoje. Não tira, dá na cabeça logo. Não cai duro logo. Eu quero morrer para mim e viver para Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória, filho. Por isso você tem que esvaziar de você. O seu problema é você. O problema não é o problema em si. Amém? O problema às vezes é você que não rende. O problema não é você que às vezes não entrega logo. Deus pede entrega. E você fica, não sei se eu entrego. Antigamente ser crente era horrível. Você é o que? Ser crente. A visão do crente era o quê? É um cara mitolado, uma igreja, né, que não pode fazer nada. Tem que viver santo, porque o pastor manda nele. Que pastor manda o quê? Quem manda em você é o Espírito de Deus. Hoje eu tenho alegria. Hoje eu vejo o povo na rua e falo, esse povo é doido. Como é que esse povo não aceita Jesus? Bom, o Evangelho da Graça é irresistível. É irresistível. Você tem que pregar o Evangelho da Graça, porque quem conhece o Evangelho da Graça, ele vem chorando, ele vem aos prantos e recebe a Jesus, porque o Evangelho é irresistível, amém? A Bíblia fala que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Olha essa visão de Jesus. Da sua boca saiu uma espada. Eu falo, meu Deus do céu, esse é o meu Deus. Existe uma espada na boca dele. A espada é a palavra de Deus. Existe a palavra de Deus na sua boca ainda. Você tem que falar a palavra, amém? Por isso falei, você tem que falar. O Evangelho é irresistível. Quando pregaram para mim, eu falei, meu Deus, que tempo de engano que eu estava. Que tempo de burrice que eu estava vivendo. Meu Deus, eu quero viver esse Evangelho. Eu quero me desgastar nesse Evangelho. Eu quero morrer por esse Evangelho. O que você acha? Estevão foi apedrejado, um dos discípulos do Senhor. Estevão era alguém muito usado por Deus. Estevão foi apedrejado. Lá em Roma, no Coliseu, os crentes eram jogados na arena. Sabe o que Roma fazia? Soltava os leões para comer. E sabe como é que eles entravam no Coliseu? Eles entravam louvando a Deus. Eles entravam porque Ele vive. Cadê o louvor? Pode vir aqui, sobe aí. Sobe o louvor, e não sei louvar não. O povo começava o que? Louvar a Deus. Pode vir um louvor, amém? O povo entrava para ser morto. Presta atenção, olha para cá, amém? Aleluia. Está subindo, glória a Deus. Oh glória. Os crentes entravam lá e começavam a louvar a Deus.
começava a recitar corinho. Irmãos, no leito da morte, o que fazia esse povo adorar? Agora quando o mindinho bate, você já está bufando, tá? Sabe por quê? Porque está cheio de você ainda, está cheio dos seus princípios, você está cheio dos princípios desse mundo, tem muito pepino, muita cebola na sua barriga ainda, está faltando vinho, me entenda, o vinho novo da nova aliança, amém? O pastor falou para beber, não, é o vinho da nova aliança, amém? Está faltando comida espiritual no seu ventre, amém? Está faltando você comer do maná do céu. E quando você comer pepino e repolho, cebola, você vai sempre querer voltar para o Egito. Sempre você vai querer voltar para o mundo. Mas eu pergunto, quem que já pensou em chutar o balde? Eu já. Eu vou embora. Mas quando eu penso em ir embora, eu vou embora dessa cidade. Essa cidade de São Gabriel o quê? Terra do porco. Deus me colocou nessa terra. Aí eu penso, aí o Espírito fala comigo, por que você quer ir embora? Foi eu que te coloquei, você vai embora não. Vou mandar a federal te bloquear ali, viu? O Espírito fala para mim, se você pensar em ir embora, você não vai embora não. Você já pensou em chutar o balde? Eu sei que um dia você pensou em desistir. Eu sou como você, sou carne e sangue. Eu não fui glorificado ainda. Mas às vezes, meu irmão, há muito de nós dentro de você. Há muito de você dentro de você mesmo. É tempo de você esvaziar, irmão. Sabe o que é esvaziar? É você falar, Deus, quebra o vaso, quebra tudo. Mas é um quebrar para renovar. Sabe, meu irmão, Deus quer fazer um grande mover na sua vida. Você não tem ideia daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Você não tem ideia. Irmãos, eu não tinha ideia. Eu nem pensei em estar pregando um púlpito aqui, não. Eu nunca pensei que a videira ficaria aqui, não. Quando começou a videira, eu falei, meu Deus do céu, como é que vai ser esse troço aí? Será que vai vingar? Deus falou, tudo que é vivo cresce. Eu falei, aleluia. Então o Senhor é o Deus da igreja. O Senhor é vivo. Eu sirvo um Deus vivo, vai crescer. Você serve um Deus vivo. Você serve um Deus vivo. Vai voltar a crescer, viu? Amém? Vai ter restauração, amém? A porta vai abrir, amém? Sabe por quê? Você serve um Deus vivo. Não é por causa de você, não é por causa dos seus pecados. Apenas Romanos 10, capítulo 12, projeta para nós. O Senhor, Ele é rico. Quantos creem que serve um Deus rico aqui? Ele é rico para todos que o invocam. Deixa eu te fazer uma pergunta hoje. Quantos querem invocar o nome do Senhor? Quantos querem clamar de fato esse Deus? Talvez sua vida está boa, mas clama, continua clamando que o negócio só vai melhorar. Amém? Aí se as circunstâncias são difíceis, os filisteus estão chegando, volta para o Senhor, filho. Não perde tempo não. Não perde tempo não. Vem logo. Você foi destinado a fazer a obra de Deus, amém? Você foi destinado a ser um canal, um instrumento de Deus. Não tem volta para você. Eu não tenho volta, eu não tenho como voltar nesse mundo mais não. Sabe por quê? Eu quero a presença de Deus. Eu quero a glória de Deus, amém? Eu quero gastar os meus dias, né? O Espírito Santo trazendo a glória, o cabode, o peso. Eu quero ser um canal de Deus. Eu quero entrar numa casa onde o faraó está governando e eu chegar lá. Eu não sou nada de mim mesmo, mas o Espírito que habita dentro de mim está chegando na casa. Eu falo, faraó, sai dessa casa. Espírito imundo sai, que essa casa agora é de Jesus, é do Senhor. É do Senhor. Você é de Deus, não tem como, o diabo não toca em você mais. Amém? Você foi destinado ao reino de Deus. O que você tem que fazer hoje? Você tem que clamar. Não tem nada melhor que você clamar o Deus que pode todas as coisas. Mano, não tem coisa melhor na sua vida que você clamar o Senhor, o Espírito de Deus. Esse mundo é previsível. De novo estou falando isso. Eu sei que vai acontecer, mas hoje eu não sei o que vai acontecer não. Porque aonde há o Espírito, há liberdade. O Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo tem liberdade de mover no seu coração. Hoje você vai abrir o seu coração para Deus. Você vai clamar o Senhor, amém? Fala, Senhor, restitui o tempo que eu perdi lá, por favor. Fala isso para Deus. Senhor, restitui minha casa.
Isso é meu coração está despedaçado. Ele vai te dar um coração novo, um coração de carne. Um paz do Senhor, você vai derramar em lágrima. Irmãos, eu estava aqui orando, o Espírito Santo falou isso comigo. Eu ficava tão quebrantado. Eu saía aqui, eu andava na rua. Tudo falava para mim. Eu olhava a borracharia ali, eu falava, meu Deus do céu, o Senhor eu sou essa câmara aí, né? As coisas loucas assim, eu andava na rua, eu vi o sol, às vezes estava em época de chuva, né? Os tempos abriam, eu falei, o Senhor é o meu tempo, o Senhor é o meu sol da justiça que brilha em mim, o Senhor é o dono das estações. Eu fiquei tão quebrantado que as nuvens começaram a formar. Eu falo, essa nuvem é uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem, mas esse é o sinal que a chuva vai descer. Deus está chegando, Deus está vindo. Meu Deus do céu, vem chuva. Você tem que estar atento aos sinais do Senhor. Você tem que apenas clamar hoje. Hoje você vai linkar um Deus que é rico, amém? Que pode tudo, e Ele vai liberar a riqueza dele sobre a sua vida. Quantos querem clamar o Senhor nessa noite? Fique de pé onde você está. Aleluia. Oh Deus, aleluia.